Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Você que se encontra aí no YouTube, no Facebook, os irmãos aqui no templo. Nós vamos, a partir de hoje, começar uma nova série falando sobre Cristo, né? Sobre Jesus, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. É uma série sobre cristologia, sobre quem é Jesus. E aí a gente precisa aprender algumas coisas ou relembrar algumas coisas sobre Jesus. Mas antes disso, eu quero que você feche os seus olhos aqui no templo. Você em casa, eu falei com o pastor, falei que eu iria orar por ele nessa noite, por ele e pela irmã Samara. E juntamente com ele eu quero apresentar a vida de cada um dos irmãos, de cada um dos amigos que nos acompanham. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos e dizemos que o Senhor é santo. Nós agradecemos pela oportunidade de repartir Jesus, de poder orar, de poder compartilhar a mensagem de redenção, de salvação. Nós agradecemos pelo sacrifício, por aquilo que Jesus fez por nós. E nós queremos apresentar a vida de cada um dos nossos amigos e irmãos, com cada um dos seus pedidos. Em especial nós queremos apresentar a vida do pastor Fabrício, da irmã Samara, que logo em breve, ó Deus, eles possam estar aqui no templo juntamente conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe e cuide, ó Deus, de cada um dos seus passos, de cada um dos seus caminhos, da sua recuperação, Pai. Abençoe a vida dos teus servos, e juntamente com ele nós estendemos para toda a humanidade. Nós pedimos ao Senhor a cura, a transformação, nós pedimos ao Senhor a libertação desse vírus, ó Deus. Nós agradecemos por todas as coisas, por Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Você já parou para pensar em alguma origem de algumas histórias, de algumas coisas que foram feitas? Por exemplo, a imprensa, né, que revolucionou lá na época por Gutenberg, ela popularizou alguns livros e digamos que o livro mais popular foi a Bíblia. Graças à imprensa, ou à prensa bíblica, tiveram a oportunidade de nós conhecermos vários livros e a Escritura. O avião, por exemplo, Santos Dumont aproximou mais as pessoas, né? O irmão consegue ir lá em Belém muito facilmente agora, né? Não é verdade? E aí a gente consegue transitar pelo mundo rapidamente. E aí eu queria falar sobre a história de uma senhora chamada Terezinha Beatriz Alves de Andrade. Ela criou, de tanto, né, ficar perdendo arroz na pia, ela criou o popular escorredor de arroz. Ela tinha a pia constantemente entupida e ela resolveu criar, e aí esse instrumento, digamos assim, tão popular para as donas de casa, ficou conhecido no Brasil e no mundo inteiro e começou a ser comercializado em todos os lugares. E como é que é a salvação, irmão Geraldo? Como é que funciona? Será que existe também uma história da salvação? Será que nós podemos confiar que existe uma história, uma narrativa que completa, que passa por toda a Bíblia? E eu queria te convidar a que você abrisse a sua Bíblia. Nós falamos um pouquinho sobre a história da redenção, lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos entender se existe ou não uma história da redenção. E eu queria começar com esse versículo. Que nós pudéssemos ler, você aí na sua casa pode abrir a sua Bíblia também. É um versículo que nós já sabemos de cor. Mas eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia e deixasse a Bíblia aberta no livro de Gênesis. E nos diz assim um versículo, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá, mas e daí? Por que história da redenção? A redenção ou salvação, ela contém a história que vai desde esse primeiro versículo, e agora eu quero te convidar lá em Apocalipse, lá no último livro, Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Parece meio sem nexo, mas é esse versículo mesmo. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 21. Diz assim, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Parece meio, né?
poxa vida, você leu 2 versículos que parece que não tem nada a ver, mas é porque do Gênesis até o Apocalipse, do primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia, nós vemos uma única história, e é sobre essa história, sobre essa metanarrativa da redenção que nós vamos falar nessa noite. Como é que funciona isso? A redenção, ou a salvação bíblica, como nós compreendemos, ela passa pela escritura, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Aí a gente consegue responder algumas perguntas. Por exemplo, qual o plano de Deus desde o início? E aí, irmã Carol? Qual é o plano de Deus desde o início? Como Deus agiu desde o início? Como Deus mostrou a sua salvação na história? E aí vão surgindo várias perguntas, Rafa, e a gente vai tentar, nesse mês, durante esse período, falar qual é o assunto principal da Bíblia, irmã Esté. E a gente vai entender que o assunto principal nada mais é de que alguém que nós conhecemos como nosso Salvador, nosso Redentor. E como funcionam essas etapas? Como a salvação se deu de Gênesis até o Apocalipse? O desenvolvimento dessas etapas progressivas da salvação estão dentro das Escrituras. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos que todas as etapas apontam para essa boa nova. Tudo por Ele e para Ele, e por Ele são todas as coisas. É por causa de Jesus. Mas o que significa isso? Metanarrativa, né? Uma palavra tão grande, às vezes tão complicada. Existe uma única história central de várias histórias da Bíblia. E eu me lembro, né, lá na época que eu fui fazer meu TCC, que eu produzi artigos lá na faculdade, a gente analisava vários artigos, a gente chamava isso de meta-análise, e tinha assuntos comuns em todos esses artigos, e a gente pegava esse assunto e falava sobre ele. Quando nós olhamos para a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, o assunto central, essa narrativa central é sobre Jesus Cristo. Não tem para onde a gente correr, do começo ao fim. A Bíblia conta a história do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia toda tem um personagem principal, irmão Josimar. E esse personagem principal é Jesus. Então, do que se trata a Bíblia? Do que se trata a Bíblia? Sobre Jesus. Sobre Jesus. Qual é o objetivo principal dessa história, afinal? E aí a gente leu aqui Gênesis 1:1. E nós já começamos a entender que a partir daqui é o começo da história. No princípio, Deus ele trouxe à existência o céu e a terra, que nós vemos o plano da criação de Deus. E aí a gente entende toda aquela história que Deus criou os animais, né? Que Deus fez, né? Separou os céus da terra. Deus fez todas as coisas, é a história da criação. Lá no 6º dia, os irmãos vão acompanhar, Deus ele cria o homem. E a partir do homem, lá em Gênesis no capítulo 2, Deus ele cria a mulher a partir do homem e dá uma missão para ambos, que é cuidar daquele lugar, cuidar do jardim do Éden e se afastar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós chegamos no capítulo 3, eu queria que você passasse um pouquinho aí para Gênesis no capítulo 3, a partir do versículo 14, eu queria que você lesse comigo e acompanhasse aí na sua Bíblia, Gênesis 3, 14 até o 19. Nós entendemos e vimos o desfecho dessa criação, com a consequência de uma escolha errada da humanidade, do homem. Diz assim os versículos 3, de 14 até o 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Fadigas obterás o teu sustento durante os dias da tua vida.
ela produzirá também cardos e abólios, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui a gente vai ver esse começo da história com o homem deixando Deus de lado. E aí a gente se pergunta, será que é aqui que começa a redenção? Será que é aqui que começa essa narrativa da salvação? E a verdade é que a gente vai entender que não. Em Gênesis 3, de 14 a 19, como nós acabamos de ler, Deus ele fala a Satanás, Deus ele fala à mulher e ao homem, seguindo, entre aspas, irmã Elidiane, uma ordem de lealdade, né? Ou de deslealdade, para dizer a verdade, ao Criador. Elementos de maldição e de bênção vão seguindo essa história, vão seguindo essa palavra. E era suficiente para o homem caído, uma promessa que Deus começa aqui no Gênesis, no versículo 15. Ele diz assim, que haveria uma semente, que transformaria o relacionamento caído do homem com Deus. A confiança na graça de Deus e na libertação do pecado, através dessa semente, já estava no coração de Adão e já estava no coração de Eva. Porém, eles precisavam entender, né? Eles não tinham a compreensão total que nós temos do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí a gente começa para essa metanarrativa da redenção, entendendo que Jesus é o centro da história. Jesus é aquele que governa, aquele que começa do começo, ou antes do começo, como nós vamos ver. A metanarrativa, portanto, aponta para Jesus. Jesus é o centro da história. É em Jesus que nós entendemos a história. E aí eu quero que você pule comigo um pouquinho lá para frente e vá para João, no capítulo 1. João 1, versículos de 1 a 5. E eu quero que você leia junto comigo. João capítulo 1, versículos de 1 até o 5. Nós vemos o começo da semente, né? Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Mas aqui, nós vamos ver a continuação dessa história. Diz assim, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos lá para o versículo 9. Diz assim, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando nós abrimos em Gênesis 1, versículo 1, no princípio Deus cria os céus e a terra. Quando nós abrimos em João, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos que o Verbo estava com Deus. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Então, de Gênesis até o Apocalipse, nós entendemos que a história principal, a narrativa principal, irmão Geraldo, é sobre Jesus, do começo ao fim. Não adianta ler a Bíblia e não encontrar Jesus. Jesus, ele é o centro da história. Apesar do triste relato do fracasso humano, a passagem de Gênesis nos fala dessa provisão graciosa de Deus, que foi Jesus Cristo, dessa semente. E quando nós chegamos em João, nós entendemos que toda a história fala a respeito de Cristo. E quando nós entendemos que esse eixo, digamos assim, esses 4 conceitos começam com a criação, a queda, a redenção e logo depois a questão da glorificação, nós vamos entender que em Jesus culmina toda essa história. Do que trata a Bíblia, portanto? Já conversou com alguém sobre isso? Muitas vezes as pessoas nos perguntam, né?
Você vai para a igreja, você pega a sua Bíblia, coloca a sua Bíblia debaixo do braço, você lê sua Bíblia, você faz sua leitura anual, você lê sobre tantos personagens, sobre tantas histórias, tira tantas lições profundas, mas na verdade o assunto principal que nós precisamos entender nessa história da redenção, que é sobre Cristo, sobre Jesus. Jesus é o assunto central das Escrituras. E o pastor Itamir Neves diz o seguinte: a verdade bíblica, que é contada por toda a história da humanidade, estava assim proclamada: Deus procura pelo homem e mostra a ele a salvação em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, a história da redenção não pode ser entendida centrada em nós. O homem não é o centro das Escrituras. A nação de Israel não era o centro. Nós não somos o centro. Onde nós celebramos, os 503 anos da Reforma, os reformadores não eram o centro. O centro de tudo, de toda a história, é aquele que dividiu a história em antes e depois dele. O centro de tudo, inclusive da Bíblia, Hamilton, é Jesus Cristo de Nazaré. E aí a gente tem que ter claro algumas verdades no nosso coração. Jesus não é o plano B. Jesus nunca foi um segundo plano para a queda do homem. Nossa, o homem pecou, o homem errou, nossa, agora eu vou descer do céu e vou lá salvar o homem. Não, jamais. Jesus Cristo era prometido para a humanidade, antes mesmo da fundação do mundo. O plano de Deus se inicia antes mesmo da história do homem. Jesus não é um plano B. Deus não foi pego de surpresa nessa história. Às vezes a gente acha isso, de que Deus foi pego de surpresa. Nossa, agora fulano de tal errou, eu errei. Nossa, estou pegando Deus de surpresa. Ou então a nossa humanidade caiu. Nossa, Deus foi pego de surpresa. Jamais. Na história da redenção, Deus nunca é pego de surpresa. Jesus não é um plano B. Jesus é o plano antes da fundação do mundo. Jesus é aquele mesmo, como nós acabamos de ler em Gênesis 1 e em João capítulo 1, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Ele que passeava, como diz lá no Gênesis 3:8, na viração do dia ou de tardezinha lá no jardim. É esse Jesus que caminhava naquele lugar. É aquele que disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era o próprio Cristo que estava ali em Gênesis 1:26. Jesus é a própria semente de Gênesis 3, versículo 15. Portanto, Jesus ele é o centro. Jesus ele é o centro. Jesus ele é o centro das Escrituras. E a gente tem que colocar isso no nosso coração. Não é a nossa interpretação, não é a nossa comunidade de fé, não é fulano de tal que usa a Bíblia para ser o centro, não. O centro de toda a história, o centro das Escrituras é Jesus. É Jesus. E quando nós entendemos sobre essa mistério, digamos, da igreja, em referência a Cristo, como diz lá em Efésios 5:32, a gente sabe que o nosso Salvador, Ele é capaz, e Ele teve a missão, de nos resgatar. E aí nós vamos estudar para frente na nossa escola bíblica sobre a cruz de Cristo, de que a cruz não foi uma mera alegoria, mas foi o lugar onde nosso Salvador cumpriu toda palavra de Deus, toda a Escritura foi cumprida na cruz do Calvário. Toda a consumação da história termina com um grande dia, das bodas do Cordeiro. Toda a nação santa, sacerdócio real, como diz lá em 1 Pedro, versículo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. A nova Jerusalém, a noiva que estará presente nos novos céus e na nova terra. Existem vários temas nas Escrituras que nos ajudam a entender esses aspectos da salvação. Nós vemos a árvore da vida lá em Gênesis 2, Apocalipse 22, João capítulo 15. Nós vemos o jardim, o tabernáculo, e a gente começa a ler Levítico e tem tantas regras, tantas coisas. Tudo, realmente tudo nas Escrituras apontam para Jesus, do começo ao fim. Tudo realmente aponta para Jesus. Aí você vai me fazer a pergunta: mas e aí, Léo? Vai me perguntar: o que eu faço com tudo isso? E daí, se Jesus é o centro das Escrituras, o que eu faço com isso? Qual é a minha missão? O que eu preciso responder a Jesus? Por que eu preciso entender que Ele é o centro? Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender essa história. Compreender a história da Bíblia. A história salvífica ou da salvação, ela não é um fragmento qualquer, não é uma passagem qualquer, ela não é dividida.
ela é completa. A razão e o motivo da fé de todos os crentes está na Escritura. São etapas progressivas da história da humanidade que revelam, que apontam a Jesus, a vontade de Deus de salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Você entende o que eu estou falando? É em Jesus que começa toda a história no Gênesis 1, e é em Jesus, em Apocalipse 22, que termina toda a história. Cada texto, meus irmãos. Pensa no personagem principal que você gosta. Alguns gostam mais de Paulo, né? Outros gostam de Pedro, outros gostam de Moisés, por exemplo, de Abraão, pai da fé. Mas cada texto, cada milagre, cada perdão, cada condenação, cada exílio, cada personagem, cada profeta, cada líder, cada nação mencionada nas Escrituras apontam para Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro. A gente precisa ter isso convicto no coração. Eu preciso compreender essa história. Eu preciso entender, não simplesmente deixar a Bíblia aberta nos Salmos 91 ou nos Salmos 23. Não simplesmente abrir qualquer passagem e falar assim, olha o que Deus tem para mim hoje. Não, mas eu preciso entender do começo ao fim das Escrituras. Tudo é a respeito de Jesus Cristo. Tudo culmina, tudo começa. O ponto central é Jesus. E o que eu faço com esse personagem principal das Escrituras? O que eu faço com Jesus? Eu preciso aceitar o testemunho das Escrituras. Eu preciso entender que ela é a verdade, de que ela testemunha sobre Jesus. Aceito o testemunho das Escrituras e eu tenho fé para ser salvo. E aí eu creio que os irmãos faziam isso também, né? Alguns até antes de mim, né? De que a gente abria a Bíblia, a gente lia a Bíblia, mas o que acontecia com a gente? Nós não entendíamos nada. Nós não sabíamos nada. A gente abria, né? A gente ouviu, né, que as muralhas foram derrubadas. A gente ouviu que Jesus Cristo, né, lá no Gênesis, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, Ele cria a humanidade. A gente vê a história de Daniel na cova dos leões. A gente vê o povo passando pelo meio do Mar Vermelho. A gente vê o povo sendo escravo, mas a gente não compreende profundamente o centro das Escrituras. E essa mensagem, ao mesmo tempo que é uma mensagem simples, Sara, é uma mensagem simples. Nós entendemos que as Escrituras nos dão fé para ser salvo através de Jesus. O ponto central é o que eu faço com esse personagem principal. Você aí na sua casa, já parou para pensar? O que eu faço com esse personagem principal? O que eu faço com o centro das Escrituras? O que eu faço com Jesus de Nazaré? Ele é o ponto central. O que eu faço com esse personagem principal? Essa é a principal resposta que nós precisamos, né? Ou que nós tivemos que dar um dia para Deus. É o que nós chamamos simplesmente de ser aceito por Jesus ou aceitar Jesus. É colocar fé nas Escrituras para ser salvo. É me dedicar ao Senhor. E eu me lembro que anteontem eu estava ouvindo, tem uma rádio que passa, né, 24 horas o Evangelho, a Bíblia, e aí eu estava ouvindo aquela rádio, aquele narrador, contando a história de Paulo, lá nos capítulos finais de Atos, e Paulo, ele é maltratado, ele sofre, e só que ele chega diante do povo, diante dos líderes de Jerusalém, diante daquela população, diante dos líderes, né, romanos, e ele proclama a mensagem principal, Jesus Cristo de Nazaré. Ele proclama a fé nessa história. Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. É o que diz lá em Hebreus 13, versículo 8. Mas antes disso, eu preciso colocar a minha fé para ser salvo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Nós lemos tanto, né, das Escrituras, nós conhecemos tantas coisas, mas para que serve a Escritura? Para que aponta a Escritura? E eu queria que você lesse comigo os versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Hebreus. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, mas eu queria que você abrisse na sua Bíblia e você acompanhasse comigo essa leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou multidão de testemunhas,
livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. E aí, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, a gente vê um resumo de toda a Escritura. E aí a gente entende que é um livro que vale muito a pena ler. Mas aí a gente entende, irmão Edson, que o centro de tudo aquilo que Moisés fez, tudo aquilo que Abraão, tudo aquilo que Davi fez, tudo aquilo que Paulo fez, que Pedro fez, tudo aquilo que vários outros personagens, tudo aquilo que aconteceu com Israel, chega aqui como um testemunho para apontar Jesus como centro de tudo. Jesus é o personagem principal. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como nós vimos em Hebreus capítulo 13. E isso muda toda a nossa história, toda a nossa perspectiva. Talvez antes a gente vivia numa religião presa, que nós teríamos que fazer algumas coisas, para agradar a Deus. Talvez a gente achasse que com nossa capacidade, com nosso conhecimento, ou com muito ler as Escrituras, nós alcançaríamos Deus de alguma forma, ou com fazer algumas coisas para Deus, dar algum dinheiro para Deus, poder ter uma aparência de santidade. E a gente vê que nesse percurso, muitas pessoas se perdem e esquecem da mensagem central. Talvez nós mesmos nos perdemos muitas vezes quando nós não olhamos para o personagem principal, Jesus Cristo. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Doente, a nossa natureza precisava ser curada. Decaída, precisava ser reerguida. Morta, precisava ser ressuscitada. Nós havíamos perdido a posse do bem. Era preciso novamente ter essa posse. Enclausurados nas trevas, era preciso a luz. Cativos, nós esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, nós precisávamos de um libertador. Essas razões eram sem importância? Claro que não. Eram tais que comoveriam a Deus, antes da fundação do mundo, a traçar o plano da salvação, a mandar o seu próprio Filho, a um Deus que se fez homem e habitou entre nós, que passou pelas nossas crises, que passou pelas nossas dificuldades, que passou pelas nossas lutas, e mesmo assim se tornou o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então o Verbo se fez carne, para que assim nós conhecêssemos o amor de Deus, pois só esse amor é capaz de libertar. Ele se encarnou para ser o nosso modelo de santidade, porque o seu amor implica em oferta dele mesmo para nós. E eu quero finalizar com Filipenses. Queria que você abrisse, volte um pouquinho na tua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 em diante. Diz assim, Filipenses 2, versículos 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aí a gente tem essa mensagem final de esperança: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, não tem para onde correr. O centro de tudo é Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus que se fez homem. É o Deus que abdicou da sua glória para que viesse salvar a humanidade. O centro da Escritura, ou das Escrituras, é Jesus. Quando você lê Gênesis, quando você lê de Gênesis até Apocalipse, você entende que Jesus é o centro de tudo. E é sobre isso que eu quero deixar mais um gostinho para os irmãos. É sobre isso que nós queremos falar nesses últimos dias desse ano, de que Jesus é o centro da história, de que Jesus é o personagem principal, de que não somos nós, nem eu, nem você, que é o centro da história, de que Jesus não foi um plano feito porque o homem caiu, não. Jesus é o plano eterno de Deus. Jesus não é um plano B. Jesus, ele é o plano A. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus das Escrituras. Ele é o Deus de todas as coisas. E é em Jesus que nós devemos nos apegar. Coloque a sua fé para ser salvo em Jesus. Compreenda a história da Bíblia olhando para Jesus, entendendo que Jesus é o centro de tudo, que ele não é o plano B, de que simplesmente ele é o personagem principal. Essa é a metanarrativa da Bíblia, isso é o assunto principal das Escrituras. E eu queria orar por você. Não sei que você aí na sua casa, se você tem procurado a salvação em tantas e tantas coisas, né? Você tem feito, né, suas ofertas, os seus sacrifícios, você tem sido uma pessoa aparentemente boa. Talvez alguém aqui no templo mesmo tenha se preocupado em fazer tantas coisas para Deus, mas ainda não compreendeu de que Jesus é o centro de tudo. Talvez seja o tempo de nós voltarmos a essa mensagem simples, de entregar novamente as nossas vidas a Jesus, de entregar os nossos dias a Jesus e deixar Ele governar todas as coisas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós lemos tantas vezes a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos desde pequeno falar de um homem que veio, que pagou o nosso pecado. E aí a gente vê todo ano, né, no final do ano lá na Record, ou então na Páscoa, né, a história de Jesus. Nós lemos a história de homens e mulheres nas Escrituras, mas a gente esquece muitas vezes de que o centro da história é Jesus, de que Ele não é um plano B, de que Ele é o plano A do Senhor, que Ele era projetado, como diz lá em Filipenses ou em Colossenses, antes da fundação do mundo, como diz lá em 1 Pedro também. Jesus, ele é o plano eterno de Deus para a salvação do homem. Essa história de salvação, de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra o centro da história, que é Jesus. Eu não sei, ó Deus, se nós temos feito outras coisas de centro, se nós temos feito tantas outras coisas que não são o Senhor Jesus, mas a partir de hoje, se existe alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus lá, que está nos acompanhando no Facebook, no YouTube, se existe alguém aqui no templo que ainda precisa entregar a vida a Jesus, que esse seja o momento, que esse seja o tempo de entrega, que Jesus se torne o centro da história dessa pessoa, que Jesus se torne o centro das nossas histórias, que em Jesus nós encontremos a salvação, a redenção, a libertação dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por todas as coisas. Nós agradecemos pela Tua tão grande salvação. Nós agradecemos pelas Escrituras. Nós agradecemos porque do começo ao fim, essa história é a Sua história de salvar-nos, de salvar a humanidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.